Seja bem-vindo ao MandaCast. Conheça toda a história, curiosidades e trajetória de sucesso da Mandacar, que há mais de 25 anos conecta empresas ao caminho do sucesso. Então, estamos com o diretor da Mandacar, o senhor Luiz Camargo. Tudo bem? Tudo bem. Senhor Luiz, vamos lá. Primeira pergunta básica, acho que de empresa, Sim. né? Como que nasceu a Mandacar? Tá, Mandacar, quer dizer, o nome Mandacar nasceu depois que eu que já tinha a loja. A loja foi começada como uma franquia de uma locadora de São Paulo. E eu fiquei com ela como franquia durante 5 anos. Durante 5 anos, a gente entrou aqui em Osasco em 98 e até 2002, 2003, a gente ficou com o nome da franquia. Aí a franquia saiu e eu resolvi que iria fazer carreira solo. E aí, nessa carreira solo, eu fui procurar um nome, né? E aí, da minha ideia, eu tive a ideia de fazer um logo, fazer um nome, tudo isso, né? E aí, desde 2005, 2006, aí surgiu a Mandacar, né? E até mudamos de endereço em 2014 e agora em 2020, em 2024, a gente mudou de endereço de novo e agora estamos em sede própria. E Mandacar o nome veio da sua ideia? Não. O nome Mandacar foi assim. Eu vou partir do logo. O logo, eu tinha conhecido minha mulher, que ela é do Rio de Janeiro, e aí uma ideia louca que eu tive, tal. Vou montar uma empresa vou montar uma loja no Rio e tal, vou fazer um logo. E aí pensei no logo do Pão de Açúcar. E esse logo, no fim, saiu e hoje em dia parece um Fusca, né? Sim, eu tinha visto Você tem como a um ideia, Fusca. então, Agora que você falou do Pão de Açúcar também. tem a ideia do Pão de Açúcar. E outro dia, uma pessoa me disse, nossa, esse logo é muito parecido lembra muito o Pontilhão de Osasco. Eu nunca tive essa ideia, né? Bom, e aí o nome veio de uma empresa que eu tenho, que é uma empresa de administração de imóveis próprios, e o nome dela é Mandarine. Aí eu pensando, bolei, aí falei, manda carro, né? Manda carro. E ficou Mandacar, que eu achei um nome então muito Foi um interessante. nome forte, né? Foi Ficou um nome interessante, sim. interessante, né? Mas realmente, agora eu tô vendo os dois, o Pão de Açúcar e o Fusca. Agora eu tô Isso. confusa. Então, e aí a ideia principal, o forte mesmo, é um carro, né? O Fusca, né? É o Fusca. Sim, daí a gente já vai lá para o Oscar Niemeyer, né? Que fazia todas as arquiteturas dele Exatamente. com as curvas, né? Do Rio. Inclusive, tem um logo aqui de Osasco, né? Que é um banco muito famoso, né? Que o símbolo dele também é todo cheio de curvas e tal. É muito parecido com isso, né? Foi uma tendência do marketing forte. É. Aí, já que a gente falou de Osasco, por que a cidade de Osasco? Então, quando eu entrei para fazer a franquia, né? Eu quis fazer a franquia, eu entrei em contato com várias empresas de locação e essa que era em São Paulo, aí eles já tinham em São Paulo e eu já tinha trabalhado em Alphaville. Eu tive um restaurante em Alphaville. E eu conhecia bem a região, né? E aí eu falei para eles, eu quero uma franquia, eu vou fazer uma franquia, então eu não posso fazer em São Paulo. E aí eu falei, não, Osasco, eu acho que eu vou fazer Osasco para poder atender toda a região aqui de Osasco, queria Barueri, Carapicuíba, Alphaville, as outras, Cotia. Aí eu peguei toda essa região. Então foi bem estratégico. Foi bem estratégico mesmo. E eu acho que a cidade de Osasco é um ponto central de toda ela, né? É mais populosa, tem um comércio, um serviço maior, né, do que as outras cidades da região. Também fica um diferencial, né? Sair um pouco da grande São Paulo,
conseguir atender essas pessoas que estão ali Então, ao redor, a né? ideia na franquia era atender toda a região oeste da periferia. Tá joia. E quais são os... Por exemplo, eu tenho uma empresa pequena. Eu tenho sei lá, uma lanchonete, Sim. vamos dizer assim. E como que eu posso procurar? Eu também posso procurar Mandacar, mesmo sendo uma empresa pequena? Qualquer pessoa pode procurar Mandacar para ver os diferenciais que tem na locação de um veículo. Então me convença qual que é a vantagem de eu não ter um carro para minha A empresa. vantagem de você não ter carro seria você não se preocupa com a manutenção do carro, que a locadora vai estar sempre revisando o carro, porque o carro é dela, então ela tem interesse que o carro esteja sempre em boas condições. Você não tem custo com documentação. Você não tem custo de colocar, de arrumar o carro, qualquer coisa, né? Bater o carro, você troca o veículo. Qualquer coisa que você pode fazer sem ter o veículo. Se você bater um veículo que é seu, você vai ficar sem o carro, né? Então, você locando, não. Você pode trocar o carro. Então, você está sempre com o carro. E outra vantagem que é muito grande em empresas é que todo o custo que você tem com locação, você desconta do pagamento de imposto de renda. Tá bem Porque vantajoso. porque uma empresa que tenha o veículo, né, ele tem o veículo como patrimônio. E esse patrimônio, você está investindo em um patrimônio que você não vai usar. E você não tem que ter departamento de manutenção de carro, toda essa coisa. Então, você economiza mais. Aliás, o aluguel realmente pode ser um pouco mais caro, mas toda a despesa com a locação, você desconta do seu... É como se fosse gasto. Aí Até você fica um desconta custo do lucro. fixo, né? E não alguma Exatamente. coisa que me pegue de surpresa, né? Uma manutenção Também tem... repentina ali, né? Isso, exatamente. Ah, bem legal. E eu vou voltar um pouquinho no seu Luiz. Porque daí você já falou de restaurante, já falou de outras empresas. Uhum. Como que é o seu Luiz empresário? Sempre foi sua Não, eu não vontade? fui... quer dizer, eu não nasci empresário, né? Mas quando eu me formei em engenharia, e na minha época, foi na década de 80, finais de 80, começo de 90, o mercado de trabalho era muito ruim, né? E aí eu tinha uma tendência a trabalhar com coisa financeira. E aí eu fui trabalhar em corretora de valores, né? Comprar e vender ações e tudo isso. E formei um certo capital. E aí, quando meu pai faleceu, eu resolvi montar o restaurante. A gente fez um prédio lá em Alphaville, um prédio pequeno. E eu falei, não, eu vou montar um restaurante aqui dentro. Procurei uma franquia, e tive uma sócia e fiquei durante 5 anos, mais ou menos, com o restaurante. Depois desmanchamos. E era um restaurante interessante, porque era um restaurante só de massa, né? Eram diversos tipos de massa e diversos tipos de molho que você compunha. E hoje a gente vê a Mandacar tá com mais de 25 anos. Então, né? e a gente montou em 25 anos, tá? A Mandacar, há 25 anos atrás, 98. E não era Mandacar, era outro nome, era o nome da franquia, depois virou Mandacar. E a gente vinha numa toada de empresa pequena, né? Minha toada de 60 veículos no máximo, que eu cheguei no máximo de 60, 70 veículos. Quando chegou a pandemia, farmácia, supermercado, eram 5 comércios e a locação de carro eram considerados essenciais. E eu não pude fechar. Mesmo na pandemia, eu não pude fechar. Mas como a gente alugava muito para Uber, e Uber deu aquela coisa de... Nem Uber conseguia faturar muito, eles começaram a entregar os carros todos de novo. E me entregaram metade da frota. E aí, essa metade da frota eu vendi. Vendi
E depois, isso foi em março, abril, quando chegou perto de agosto, como não existia mais a compra de veículos, as empresas não tinham mais como comprar veículos, porque veículos não tinham peças para produzir. E aí não existia carro para vender. E aí as empresas procuraram e acharam a locação. E eles acharam que a locação era muito vantajosa, descobriram a locação como uma coisa muito vantajosa e a gente cresceu. A gente cresceu e hoje a gente praticamente quadruplicou o número de frota. E o que é a Mandacar para o Luiz? Eu acho que é uma criança que eu criei e agora já passou até da adolescência, né? Mas é uma coisa que eu cuido muito. Eu tive a ideia de fazer a franquia de locação de carro e eu me dei muito bem com essa história. E aí seria uma cria minha que eu cuido legal, cuido bem dela. E assim, a gente tem, quando a gente aluga um carro, o carro está sempre novo, né? Ele sempre tem essa rotatividade Não grande. Não diria sempre novo, mas o carro, geralmente, a ideia é que esse carro fique pelo menos, no máximo, 2 anos dentro da frota. Realmente, a gente está sempre com o carro mais ou menos novo, né? E com 2 anos, a gente desmobiliza esse carro e ele vai para a venda. A gente faz a venda de patrimônio. Então, nós temos uma loja de seminovos, que são de carros, no máximo, 3 anos, no máximo, 60, 80 mil quilômetros, que nós vendemos. São carros que vieram sempre foram revisados, porque a gente está sempre dentro da garantia, e para que não percamos a garantia, a gente faz todas as revisões em concessionária. É como se fosse aquele carro de primeiro dono que todo mundo valoriza quando Não, vai comprar. eu acho que mais ou menos por aí. É claro que existem alguns veículos que são mais rodados, que depende da empresa que a gente aloca. Então, existem vários tipos e várias qualidades de veículo, né? Mas são veículos sempre revisados, né? Sempre foram muito bem cuidados. Não tem aquela de você vê que está vendendo o veículo detonado, né? E traz a qualidade, a tradição, né? E a responsabilidade que a Mandacar tem também como locadora. Exatamente, também tem isso. E então a gente daí tem essa desmobilização, né, da frota, que tem desde veículos utilitários até veículos de passeio. Tem todos os veículos que a gente tem na frota. Hoje em dia a gente tem veículos desde o mais básico até veículos para executivos, veículos blindados, né? E qual que é a vantagem de eu comprar um seminovo com a Mandacar? Vantagem? A vantagem é que ele tem, é o que eu disse, foi sempre revisado, é um veículo que não tem, como se diria, não tem surpresa na hora de você comprar o carro e ter uma surpresa de o motor não está bom, de a suspensão não estará boa. Então, tem toda essa vantagem, né? E no preço? Tem vantagem aí no nesse preço? preço? No preço também, porque a gente desmobiliza, como a gente tem, eu diria, a gente compra o carro como financiado, então o preço do carro praticamente foi pago com a locação. Então, a gente desmobiliza e esse carro é mais barato que o mercado. Ele fica abaixo da tabela FIP? Sempre abaixo da tabela FIP. Entre 10% e 15% abaixo da tabela FIP. E qual que é o futuro da Mandacar? O que ainda espera da Mandacar? O futuro? O futuro eu não consigo vislumbrar um futuro. Mas acho que o mercado, hoje em dia, o mercado está mudando muito e inesperadamente. Então, a gente tem que estar sempre ligado naquilo que vai acontecer. É bonito de ver, né, a tradição, né? Você tem um negócio, são mais de 25 anos de Isso. mercado, então eu tenho essa consolidação da minha marca, mas ao mesmo tempo esse olhar para o futuro é sempre importante. Isso, né? mas o futuro hoje em dia é realmente eu acho que é muito incerto para a gente. Então a gente tem que estar sempre ligado naquilo que pode acontecer, né? E vislumbrar um futuro é difícil, mas eu acho que o veículo em si,
vai ser muito difícil de acabar, porque dá uma mobilidade muito grande para as pessoas. Hoje a gente tem a mobilidade do Uber, mas se você quiser fazer uma viagem, se você que tiver uma empresa que queira ter um veículo para fazer atendimento aos clientes deles, tudo, tem que ter um veículo com a marca dele, né? E atender, por exemplo, a questão de manutenções para os clientes, tudo isso, tem que ter uma frota para poder as pessoas de manutenção estar atendendo os clientes deles. Eu estou agora pensando aqui com a cabeça bem de um empresário que está iniciando. E quando o senhor disse todas essas vantagens que tem, uma vantagem que ficou muito claro para mim, que acho que é bom a gente enaltecer, é que às vezes, vamos pegar o pequeno empresário. Sim. Né? Ele tem um dinheiro para comprar equipamentos, para valorizar. Então, eu deixo de investir numa frota e eu invisto no meu negócio. Porque a frota é um imobilizado para ele. E ele fica sem capital para poder investir no negócio dele. Sendo que tem a Mandacar aí. Exatamente. E aí você tem o custo que você pode deduzir como despesa para não pagar mais imposto e pode também não ter o capital investido, uma coisa parada lá que vai empatar seu capital, você não pode usar para poder fazer um capital de giro, né? Seu Luiz, obrigada. Imagina. Parabéns, muito obrigado. Pela empresa. Né? A gente sabe o quanto é difícil ter empresa. Isso, exatamente. Todos os percalços, todas as coisas. Então, parabéns. E obrigada pela entrevista. Então, eu só queria dizer uma outra coisa, que é o seguinte. Nós, em questão de futuro que você falou, né? Hoje em dia, a gente está mais voltado ao setor de executivos, né? Nós descobrimos esse filão, porque como nós somos pequenos, nós não temos condição de concorrer com essas empresas de locação maiores. Elas trabalham com pessoas físicas, né? Em balcão, mas a gente não tem essa expertise de poder trabalhar em balcão. E aí estamos descobrindo esse nicho de executivos. Que daí dá para fazer um atendimento também personalizado. Exatamente, isso. A gente tenta fazer uma personalização. A gente tenta saber exatamente o que o cliente precisa, né? E tenta atender a necessidade do cliente. E para o futuro, quem sabe, a gente consiga entrar no setor de assinatura de veículos. Mas isso acho que é um pouquinho mais para frente. Obrigada. Nada. Obrigado.